Escola Bíblica, lição número 1. Tema: as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a Igreja verdadeira. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Número 1. A Igreja sob ataque. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresce nas últimas décadas em escala exponencial. De 100 anos passado, as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados. Hoje, isto acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Número 2. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que eles fossem avisados. Os israelitas, os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Gênesis 37, do 5 ao 7, 45, do 5 ao 8 e 18, 17 e 18. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, Isaías 3, 16 ao 24, Ezequiel 7, do 1 ao 27, e Daniel 10, 14. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O advérbio grego retos, traduzido por expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Número 3. A Igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a Igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a Igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da Igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. A precisão com que foram descritos estes sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós.
A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam este tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias em 1 Coríntios 10:11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Sinopse do tópico 1. A Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Tópico 2. A natureza do ataque. Número 1. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Neste sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Efésios 6:12. Número 2. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4:2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia, a mentira são manifestações inversas das atitudes morais cristãs da autenticidade da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar e de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Sinóptico do tópico 2. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, sobrenatural e a moral. Tópico 3. As esferas do ataque. Número 1. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui das esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. E isto fica claro quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4:1. Não há dúvida que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo e que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras, contudo, por uma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Número 2. A esfera social. A outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo proibindo o casamento, 1 Timóteo 4:3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nestes últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Resumo do tópico 3. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa
e a social. Tópico 4. A igreja protegida. Número 1. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4 e 5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus e a espada do Espírito, sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Número 2, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4 e 5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Resumo do tópico 4. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra esse ataque: a palavra de Deus e a oração. Conclusão. Nesta lição, vimos que o diabo tem atacado igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante,